Bem-vindo ao Experts do Café. Com o patrocínio Melita, Águas Platina, eu, Gabriel Acamini, meu amigo e parceiro de podcast Ensei Neto, e hoje a gente tem a honra de ter a chefe Angelita Gonzaga, do Espaço Arimbá. Tudo bem, Angelita? Tudo ótimo, obrigada. Eu que me sinto honrada de estar aqui, conhecer com você, participando desse podcast. Poxa, que legal, né, Ensei? Pois é, e a Angelita ela faz um trabalho muito legal de brasilidade, que nós temos que discutir muito, porque hoje o pessoal anda muito, como a gente fala, o vira-lata, né? Verdade. Querendo dar os nomes estrangeiros para coisas que são muito brasileiras. E é muito importante ser a bandeira e o trabalho que a Angelita faz, porque preserva aquilo que nós temos de original do Brasil. Sim. Que bacana, Angelita. Mas conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória, a sua relação aí com o mundo do café. Então, é engraçado. Eu estava até conversando com o Ensei que eu aprendi a gostar de café com o Ensei. Há uns 20 anos atrás, né? Vamos deixar isso para lá, mas tem uns 20 anos. Então, eu morava em Natal nessa época, certo. E foi lá que realmente eu comecei profissionalmente essa relação com a gastronomia. E eu tinha um café, eu abri um café e chamei o Ensei nessa época, fiz cursos de barista, enfim, me aprofundei um pouquinho. Abrimos o espaço, foi bem bacana. Durou uns 2 anos, mais ou menos, e fechei. E ficou o café meio esquecido na minha vida. Mas a gastronomia eu continuei de uma forma um pouco menos, como é que eu digo, menos comercial. Né? Então, eu saí de Natal, fui para Belo Horizonte, fiquei lá 3 anos sabático, sem fazer nada, só... pesquisando, enfim, foi aí que entrou também a minha paixão pelo milho, pelo pastel, que depois a gente vai falar, e vim para São Paulo. Comecei a cozinhar em casa e o processo foi crescendo, minha casa acabou virando sem espaço, eu só tinha um quarto, porque minha casa toda virou um espaço para receber pessoas. E aí comecei a ter a polícia todos os dias na minha porta. Nossa. Por conta do barulho. Era um bairro totalmente residencial, casas geminadas. Nossa. E o pessoal começou a ficar muito assim, né, solto animado demais, muito alegre, já tinha uma cachaçaria. Sim. Então, nossa, aí começaram os problemas. Nessa época, apareceu uma pessoa, uma amiga, você não quer ser comercial, não quer abrir um restaurante? Eu falei, eu acho que não, né? Eu não tenho essa experiência toda, mas fui. Enfim, aí nasceu o meu primeiro restaurante em São Paulo, foi o Garimpos do Interior, ficamos lá um tempo, aí o casamento com a sociedade, aqueles problemas de sempre, não deu certo. Saí, fiquei mais 1 ano de pesquisa, viajei para o Sul, tirei mais 1 ano para fazer essa pesquisa realmente da culinária campeira e tropeira, porque a caipira eu já tinha feito, que aqui no interior de São Paulo, eu só juntei. E abri o restaurante que até hoje tem o nome, né? É o Espaço Arimbá, carreira solo. E estou com ele até hoje, só que mudamos de endereço agora há pouco tempo e sempre procurando trazer realmente esse resgate da culinária, principalmente do interior de São Paulo, que foi a base de tudo que eu fiz aqui, né? Apesar de ser capixaba. Isso que a gente vai falar, que mistura. Que estava em Natal, depois foi para BH, né? Eu já andei um pouquinho. Sim. E assim, o ser capixaba realmente é engraçado, porque... Mas ser capixaba, fazendo comida do interior de São Paulo, mas tem um propósito, porque a minha família é pomerana. Então, a gente tem essa afinidade com a comida da roça, a comida do interior, que quando eu cheguei aqui, existe esse conceito caipira, o caipira interior de São Paulo. Para mim, o caipira é de todo o interior, entendeu? Eu vejo dessa forma, porque essa comida, ela se funde em vários locais, não precisa ser só em São Paulo. Aqui tem um tipo de culinária paulista,
Mas se você for no interior do Espírito Santo, você vai ver coisas muito parecidas com a daqui. Exato. Né? Então, isso foi minha paixão, por não vir fazer peixe, né? Acabou que eu me desviei um pouquinho o caminho. E agora eu comecei também a trazer um pouco dessa culinária capixaba, porque é meio que eu fui cobrada. Sim. Mas né, por que você não coloca? Aí eu comecei agora a ser caipira e capixaba. Pronto. Então, que eu falo que eu sou uma caipixaba. Eu juntei as duas e estou indo, tá? E tá muito bacana. A gente está com um trabalho bem reconhecido. Sim. Então, isso me deixa muito feliz, porque eu sou uma forasteira, né? De certa forma, eu não sou daqui, mas o trabalho que a gente está fazendo está bem respeitado. Não, e muito legal. Depois a gente vai ver algumas fotos, né, do espaço e tal. Sim. Que é como se fosse o celeiro, né, de uma fazenda, assim, super aconchegante, super diferente, acolhedor, né? Isso aí é muito legal, assim, muito bacana. Isso eu nunca abri mão, assim, de ter um lugar que tivesse essa sensação. Então, o outro que a gente tinha há 7 anos, né, que era o Arimbá, só que o espaço lá vai virar prédio, o que está acontecendo em São Paulo, né? Então, nós somos obrigados a sair, e lá também tinha essa referência, né, de um lugar que remetesse a esse aconchego de eu não estou em São Paulo, isso é essa coisa de interior. E esse espaço que nós temos hoje, que também foi pensado, ficou uma cara um pouquinho mais industrial, vamos dizer assim, sim, mas não perdeu essa essência, porque é um galpão, mas não perdeu essa essência do celeiro, desse acolhimento. Nossa, muito bacana, né? Então, o café foi culpa desse mocinho aqui do lado aqui? Foi. E agora, exatamente, sempre o café coado, né? Eu nunca tive nos meus locais de trabalho, meus restaurantes, máquina, assim, a gente sempre preservou fazer o café coado, que é esse resgate também, né, do cafezinho, né, que eu sei que me explicou, eu não sabia, porque para mim era um café, uma forma de fazer um café no interior, que era o café coado e tudo. E o Ensei me explicou. Isso chama-se cafezinho. Nossa. Isso é muito legal, o método. Essa parte, né? Eu fiquei também muito curioso, esse cafezinho, né, que a gente conhece. Então, porque o cafezinho, ele é um método brasileiro, né? Tá. E é muito interessante, porque ele é uma mistura da forma, digamos assim, de um método ancestral que é o ibrique ou o café turco. Então, é uma infusão. Então, por isso que o pó é mais fino, o pessoal ferve a água, coloca o pó na água, então ele faz essa infusão primeiro e depois é que passa pelo filtro de pano. Então, essa é a grande característica do cafezinho. Por isso que ele é mais encorpado e acaba sendo assim, uma bebida que, principalmente o pessoal do interior ou o pessoal que tem, assim, digamos, mais idade, acaba sentindo, puxa vida, esse aqui era o café que eu bebia desde pequeno. Então, é muito legal. Exatamente. O contrário, que é como se fosse um café de filtro normal, que é o filtrado, como se fala, o coado. Então, o pessoal coloca o pó no filtro e depois passa a água, que é um resultado completamente diferente. Mas o cafezinho em si, ele tem uma característica muito legal. E o que é importante a gente observar é o seguinte, porque é um dos raros métodos que você usa em infusão. Quer dizer, o pó na água, ele ferve. Obviamente, tem gente que já coloca o açúcar, aí é uma outra questão, né? É uma questão cultural. E que, no final, assim, quem bebe, quem acostuma, mesmo que volte a outras só depois de anos a beber novamente, é sempre um resgate assim muito sentimental. Nossa, que interessante. Isso para mim assim, é fundamental. Inclusive, agora a gente está num projeto juntos, novamente, que é esse resgate dessa forma de fazer café, entendeu? E que as pessoas gostam muito. Elas assim, algumas até nem conhecem, porque São Paulo tem muito
o café expresso, né? Sim. A gente tem essa grande conotação. Mas você trazer essa outra forma do café coado, que alguns lugares já tem também, mas com essa ênfase, eu acho muito bacana. E, assim, para mim é um privilégio ter o Ensei me ajudando nesse conceito, nesse resgate. E estamos junto. Nossa, e acho que deve ser uma delícia, né? Tomar esse tipo de cafezinho com bolinho de fubá, acompanhado. Então, olha a dupla perfeita. Aí eu acho que, não tem erro, né? E a gente funciona muito bem com isso. E a gente estava conversando sobre isso, porque agora dia 24 foi dia do café e dia do milho. Sim. Então, assim, é a dupla inseparável. Que é o que eu faço, né? Eu trabalho com milho, Sim. adoro milho. Tento fazer assim, minha cozinha toda direcionada para o milho. E agora vamos juntar aí o café para fazer a dupla dinâmica. Nossa. Perfeito. E, aliás, falando em milho, você trouxe algumas coisas aí para mostrar, não é? Então, o que é o milho para mim? Eu tinha o milho como um detalhe, que é o bolo de fubá, o que eu conhecia na minha casa, o brote, né, que a gente tem na nossa região lá, pomerano, que é um pão que minha avó fazia, que leva o fubá e vários inhame, tubérculos. Sim. Então, o milho vinha dessa forma. E descobri também, há pouco tempo, que capixaba significa pequena roça de milho. Isso eu também não sabia. Quando os portugueses chegaram, né, no Espírito Santo, já tinha roça de milho, né, dos indígenas, tanto milho quanto mandioca. E aí eu não sei porque começou a despertar isso em mim. E fui para Minas aprender a fazer o pastel de angu, que hoje é o meu carro-chefe. E tenho orgulho, porque a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana desse resgate também, que é o pastel de angu. Pastel de milho que você tinha até na conversa do make-off. Nossa, Angelita, qual que é a diferença, né, do pastel de angu para o pastel de milho, né? As pessoas também se confundem, né? Porque o pastel de milho, que é aqui no interior de São Paulo, que se costuma falar, ele é feito com a farinha de milho. A farinha de milho ela já é torrada, ela já é pronta. Então, para você fazer o pastel de milho, você só escalda a farinha. Tá. O pastel de angu, o diferente é que você usa fubá, que você tem que cozinhar o fubá. Ele vai para o fogo, né? Porque ele é cru. A diferença é que se usa, para fazer o pastel de angu, o fubá de moinho de pedra ou de moinho de água, que é um milho que não tem contato com glúten. Então, ele não tem traço, por isso é uma cozinha para pessoas que também não podem com glúten. E esse foi um cuidado que nós tivemos para a produção. A minha cozinha hoje, ela não entra nenhum tipo de farinha branca. Por quê? Para não contaminar os pastéis. Aí, a nossa culinária, vamos dizer assim, é feita com a base de milho. O feijão tropeiro, o feijão de tropeiro, né? Ele é feito com farinha de milho, né? Nós nem usamos a de mandioca, usamos de milho. Nós criamos um churros, que é um churros de curau, todo de milho também, entendeu? Então, a gente começou a desenvolver a cozinha através dos pastéis. Nossa. Ele que deu que puxou exatamente. Até esse projeto do o melhor. O melhor. Nossa. O melhor nasceu na pandemia. Tá. Porque vou ser bem rápida. Na pandemia, que foi aquela loucura, né? Eu não fui a única que ficou desesperada, arrancando todos os cabelos, ver o que a gente ia fazer da vida. E no momento que eu pensei em desistir, parar, eu olhei pro pastel. Eu falei, peraí, porque ele era coadjuvante no meu restaurante. Sim. Ele sempre andou comigo, mas era um coadjuvante, né? E eu comecei a olhar para ele de forma diferente. Eu falei, peraí, eu tenho um produto aqui que eu posso dar uma cara nova para ele, tentar e respirar, né? Por que não?
Aí foi a minha pesquisa mais profunda com o milho. Né? Foi aí que eu entrei no mundo do milho crioulo, do milho caipira, do milho não transgênico, e comecei a falar, não, eu preciso dar mais ênfase. Colorimos as massas, né? Então, por isso que nós temos uma paleta de cores hoje. Isso, porque o pastel de angu, ele é amarelo. Sim. Né? É a cor do milho. Então, nós temos vermelho, verde, preto. Então, aí comecei, falei, peraí, isso aqui tá virando... Um negócio, outro negócio. Né? Aí nasceu o milhó. Nossa, o melhor pastel. Então, nós começamos a brincar com isso. Eu falei, nossa, tá aí. E foi ele que me deu fôlego, me deu força, energia para continuar e passar a pandemia. Nossa, e até a gente estava falando, né, o pastel de angu, né, nossa, é de 1851, isso, ele é né? Secular, ele é lá, secular. É um patrimônio, né, de Minas, lá da região patrimônio cultural. Central, né? Eu não sei se ele já, porque ele estava em processo, né, de patrimônio imaterial, né, da cidade de Itabirito, que inclusive tem uma festa do pastel de angu, que é em julho. E existe até uma rixazinha entre duas cidades, que é Conceição do Mato Dentro e Itabirito, para saber de onde realmente nasceu o pastel, o primeiro pastel. Mas, assim, por estudos, Itabirito tem ainda mais informações, né, nessa questão. Que é de 1800 alguma coisa, Maria Conga, Filó, duas escravas, né, que levaram, começaram a preparar um fubá, tipo uma polentinha, e colocava em cima do fogão a lenha, que chamava boroa na época, né? E com o passar do tempo, acabou tendo o formato de pastel. Nossa, que história... incrível. Muito boa, né? Muito boa. E Itabirito, ela faz parte ali, ele é perto de Belo Horizonte, mas é distrito de Ouro Preto. Olha. Ele faz parte de Ouro Preto. E ali tudo era uma grande fazenda. Sim. Entendeu? Nossa, e você estava comentando, né, do milho crioulo, assim, isso é muito legal, né? E já tem diversas regiões do Brasil, né, Angelita? Sim. Hoje a gente tinha uma certa... Até eu também não tinha esse acesso, né? Talvez lá com a minha família, as plantações eram de milho crioulo, né? Mas eu nem imaginava que existia como esse nome, né, todo esse resgate, porque a gente não tinha milhos coloridos. Né? A coisa do milho colorido é México, é o Peru, né? A gente não tinha a não ser o milho branco e o milho amarelo. E hoje, vários produtores, né, tanto no sul, no centro-oeste, até sudeste, nordeste, eles estão fazendo esse resgate das sementes crioulas. Tem um trabalho muito bacana, que é na Paraíba, no Polo da Borborema, que são guardiões de sementes, que isso é lindo, né? Você ser um guardião de semente. O que é isso? É você preservar a característica de uma semente crioula sem nenhum tipo de intervenção química, de laboratório, de nada. Então, é um trabalho lindo e que em várias regiões do país isso está... né, tá começando a pipocar, né, como se diz. Nossa. E isso é legal para nós que trabalhamos com milho. Para mim, então, é um ouro, né? Com Porque certeza. Milho, para mim, é ouro. E a gente já vê agora essas sementes aí passeando, fubás de milho, né, vermelho, de milho preto. Eu já tenho pastéis também de milho crioulo. É muito interessante. E assim, eu acho que a geração que está vindo aí, ela tem que ter esse acesso, entendeu? Porque isso não pode se perder. Com certeza. E deve, né, receitas incríveis, né? Isso aí que deve ter. Sim. Aliás, só para você ter uma ideia, a Angelita ela é muito versátil, né? É uma artista completa. Desenha, pinta. Deve bordar também, né? Pinta e borda. Tem vários painéis, ela que foi lá dando o início. Não, é de uma criatividade assim muito grande. Tanto é que ela criou um coquetel que é o melhor que tem. Ela que vai falar, eu nem vou falar, e ela que vai falar. Então, aí o pessoal já falou, Angelita, você está ficando doida com milho, né? Eu falei, porque tudo agora eu quero com milho, quero desenvolver.
Aí nós criamos uma versão do Moscou Mil. Sim. Então nós temos o Moscou Milho. Moscou Milho. Que é todo de milho. Caramba, todo à que base legal. de milho. Todo. Eu gravei no meu podcast, né, de gastronomia, o Paladar Distinto, eu gravei com o barman, né, com o Marcelo Serrano, que adaptou, né, a receita lá de fora, com a espuma de gengibre e tal. Tem que falar com o Marcelo fazer essa receita lá com você, espuma de né? milho. Espuma de milho aí, Marcelo Serrano, fica a dica aí. E tá fazendo assim um sucesso. As pessoas já estão indo lá para tomar o Moscou Milho. Moscou Milho. Então a gente acaba assim, você não fica preso, dá para você fazer tudo. Então, e um mais incrível que eu acho, isso eu me orgulho muito, realmente é dos churros. Eu tenho uma paixão assim muito especial, né? Depois do pastel, claro, pelos churros, porque você criar o churros é uma paixão nacional, né? Virou uma paixão nacional, apesar de ser espanhol e tudo, mas virou uma paixão nacional. E você ter um churros que a pessoa que não pode comer farinha, poder comer um churros de curau. Nossa. Então, assim, eu fiquei muito orgulhosa dessa criação, entendeu? Caramba. Não, o milho é fantástico, né? Eu sou viciado, assim, adoro milho, né? E o que você falou, é tanto na sobremesa, ele é muito versátil, né? Tanto para salgado, para doce, para sobremesa, aí na coquetelaria, milho é vida. uma bebida, um licor, né? Milho é vida. Milho é vida. Nossa, que... São pegadas assim muito interessantes. Mas dentre esses pratos, digamos assim, caipiras, dos bandeirantes, né, digamos assim, quais são aqueles que você vê que o pessoal pede com mais frequência lá no celeiro? Então, nós temos um carro-chefe, que é o rojão. Tá. Porque além de nós, né, óbvio, criarmos nossas receitas, a gente tem um resgate também dessas raízes, principalmente daqui de São Paulo, claro. E nós trouxemos o rojão. Vamos fazer até diferente? A gente trouxe algumas fotos. Ah, pronto. Vamos passar na tela e a gente já passa, a gente já acompanha isso, para poder, né? E... Para a pessoa saber o que é um rojão. Que não é um estouro de sabor, sim. Mas não é um foguete. Aqui já tem algumas pessoas, né, verem um pouco o ambiente. Sim, sim. Esse é o ambiente do celeiro. Que legal. Então, ele é um ambiente bonito, ele é aberto, as pessoas conseguem ver a produção ao vivo, como se estivessem lá dentro. Que na realidade, a intenção é que qual é o melhor lugar da casa, não é a cozinha? Sim. Então aqui é uma grande casa, porque eu gosto dessa interação que as pessoas têm, apesar de, óbvio, você ter que ter um cuidado maior, que é uma cozinha aberta, enfim, né, a nível de vigilância, de tudo, mas a gente tem um cuidado enorme e é ótimo que as pessoas vejam o que elas estão comendo, entendeu? Como é que é preparado o que elas estão comendo. Essa é a nossa cachaçaria. Olha só, central telefônica, tá vendo? Tem ali, nós recebemos nossos pedidos. Que bacana. E é legal, né, esses restaurantes com teto, porque geralmente você vai num restaurante com teto baixo, assim, nossa, aquele barulho, né, se sente meio, assim, oprimido, né, e o teto, né, o pé direito alto, as assim, pessoas estão amando, assim. Faz total diferença, né, Angelito, assim. A migração, né, dos meus clientes, né, quando eles entram ali, nossa, aqui ficou maior, ficou mais amplo. Eu falei, é um pouquinho maior, mas só o fato desse teto, o pé direito ser alto, deu essa sensação de liberdade, né, de respirar. Isso. Entendeu? Ficou um ambiente claro, ficou muito legal. Estou bem apaixonada pelo meu celeiro. Esses são os pastéisinhos, tá vendo essa paletinha de cores aí? E os recheios, Angelita? Então, exatamente, essa paleta a gente criou para diferenciar os recheios. Tá. Entendeu? Então, o amarelinho é o básico tradicional, que é carne. Tá. Então, é a cor do milho. Esse mais laranjinha, a massa leva tomate. Olha. Então, aí o recheio é de 2 queijos, né? Esse mais verdinho é o vegano. Tá. Né? Tem que ter. O mais escurinho ali, nós chamamos de pérola negra.
Ele é com carvão ativado e um recheio de queijo montanhês. Aí tá faltando lá da pontinha, que a foto eu acho que não deu. Ele é vermelho. Tá. Por que ele é vermelho? Ele tem beterraba na massa e é recheado de linguiça artesanal. Nossa. Então, isso funcionou pra gente, que às vezes a gente apertava as pontinhas, porque eles eram todos amarelos. Então, dava uma confusão na hora de... tinha que amassar o pastel. Eu falei, não, a gente tem que criar alguma outra situação. Sim. Então, achamos tinturas naturais e criamos uma paleta de cores. Isso aqui é fantástico, porque, além de tudo, é muito bonito de ver. Não, sim... Sensacional. Bonito de ver, bonito de comer. Esse aí é o famoso rojão. Como o pastel, esse também tem uma história aí de mais ou menos uns 160 anos. Olha. Né? De uma família de Ribeirão Grande. Eles faziam nos galhos de árvores, né? Faziam um bolo de carne no galho e assavam. Hoje já está com esse formato de rojão mesmo, né? Que parece que você vai estourar um foguetinho. Ele é colocado dentro de uma madeira que é reciclada, madeira reciclada, mas essa a gente joga fora, a gente não reutiliza. Sim. E aí vou responder o que o Ensei me perguntou, qual que é o prato que mais tem um resgate dessa culinária tropeira, essa culinária, né, dos bandeirantes, do caminho, que é o feijão de tropeiro, que é o que a gente acompanha o rojão. Nossa, até me veio na cabeça, assim, ontem estava vendo um episódio do chefe Paulo Machado, né? Sim, Food Safaris lá no Pantanal, onde eles fazem o churrasco pantaneiro, né? Também dos tropeiros também, e justamente nesses galhos, como se faz o churrasco, tudo. Então, tem essa... né? Me veio quando eu vi as fotos e tal, a gente estava trazendo, falei, nossa... Tem também a ver. Porque os tropeiros, eles vêm do sul, né? Eles têm aí um caminho por esse Brasilzão todo aí, sabe? E esse... As pessoas falam, é feijão tropeiro. Não, é feijão tropeiro, é feijão de tropeiro. Porque era um prato deles. Era um prato de sustância, né? Que eles tinham para grandes jornadas, aí eles precisavam de uma coisa mais forte. Eles diziam, é uma comida mais pesada. Não é pesada. Ela é substanciosa. Exato. Era uma refeição que eles ficavam por mais tempo sem, né, sentir fome, enfim. Na verdade, era mais pesada porque o pessoal comia o dobro, né? Aí ficava pesado. Aí ficava pesado. Então, para mim, é esse prato que remete, sim. E aí, indo mais um pouquinho, claro, a gente não faz esse tipo de preparo, mas é o tição, né? Que a gente chama, que é o café que eles preparavam. Que pegava uma brasa, né, com tição, e jogava dentro da chaleira com o pó, que era uma trempe, né? Trempe que é um ferro, com uma chaleira pendurada, fogo, botava o pó, a água e jogava um tição lá dentro. Que fazia o quê? O pó separava da água. Aliás, já que falou no tição, vamos fazer a nossa preparação do café? Opa, bora. Então detalhe. Não, ainda vou falar um detalhe. Sim. Eu tomei café 2 vezes na minha vida. Quando eu conheci o Ensei lá atrás e agora quando eu retornei ao Ensei. Eu não tomo café, não tomava café. Olha. Não tomava. E agora eu não acordo, não amanheço bem se eu não tomar a minha xicrinha de café sem açúcar, que eu aprendi também a tomar sem açúcar, por conta dele. Caramba, você acredita? Tá influenciando todo mundo, né? Mas me influenciou bem. Por bem, né? Por bem. Eu também, eu brinco, né? Que fala assim, o Experts do Café é parte do Ensei. Eu sou apenas um curioso aqui, viu, Angelita? Não, mas eu também. No entanto que agora, semana passada, eu fui para uma fazenda de café, porque agora... Eu sou assim, eu gosto muito de ler, eu sou autodidata. Mas eu gosto de ver, de aprender, de saber. Então, eu gosto de viajar, gosto de ir no local, gosto de saber o que eu estou vendendo. E eu passei 2 dias numa fazenda de café, com um trabalho maravilhoso, lá na minha terra, né, que eu tenho que puxar a sardinha para o Espírito Santo. E assim, eu aprendi muito sobre como é ter um bom café, o que é cuidar de um bom café. E fiquei assim, muito mais apaixonada. Entendeu? Então, essa junção do milho com o café, para mim,
é primordial. Nossa, primordial. Com certeza. Mas legal, então é isso aí. Vamos preparar, né? Do café? Dupla dinâmica. É isso A aí. dupla dinâmica. Eu não trouxe nada, só isso, não dá pra gente comer. Vamos fazer, né? Mentalmente. Exatamente. Tá ótimo. Então vamos lá? sentir aqui um bolinho de fubá. É isso aí. Bom, vamos então Tomar preparar café. um cafezinho. Delícia. Hoje nós temos aqui esse Zitro, que é um especial da Melita, que ele tem um toque de limão siciliano, ou seja, ele tem uma boa acidez. Que bacana. E que nós vamos preparar como se fosse o cafezinho. O cafezinho é isso aqui, ó, é o pó que vai ficar em infusão na água. Então já tem pó aí dentro, né? Isso aí. Já. Você vai sentir o aroma. Olha que legal. Olha. E aí é muito importante que a água seja fervente. Porque assim nós vamos poder fazer uma infusão. A gente deixa sempre um tempinho aqui. Então, Como ao chá. invés de eu falar para as pessoas, olha, sinta esse aroma. Sinto muito, não vai dar. Então veja esse aroma, né? As pessoas não tem estão que ver o aroma, né? sentindo, né? Esse aroma aí. Você está olhando o aroma? Você está olhando, você está vendo o aroma? Então, e aí o importante é de fazer isso daqui. Vamos dar uma mexida, né? E com água platina, né? Isso aí. Aí é muito importante a água no café, porque tem que lembrar que a água corresponde, em média, a 98% do café. Então... Água clorada sem chance nenhuma. Jamais. Jamais. Tem muito isso, né? Às vezes as pessoas investem num café super bacana. Aí vai lá e bota a água da torneira. Exato. A não ser que ele já tenha um purificador. Exatamente. Que Né? nem sempre Mas tem, o normal você, né? Sim, exatamente. É automático. Às vezes você vai lá, não pensa no momento, na hora, de ser uma água filtrada, Boa, né? uma água boa. Pois é. Aí a infusão é sempre assim, é uma água bem quente, até fervente, porque ele foi baseado no Ibrick, que é o café como foi preparado pela primeira vez, ou assim, primordialmente, que era lá na Península Arábica e também na Etiópia. Então, o pessoal... Só que a diferença é que eles fervem 3 vezes. Né? E nesse ferver, o pó, ele se separa e vai para o fundo e o café fica limpíssimo. Fica translúcido. Aqui no caso, no Brasil, então é só uma vez, tanto que o pessoal deixa ferver um pouco e daí já faz a passagem pelo filtro de pano, que o filtro de pano ele deixa passar um pouco do óleo e isso deixa o café ainda mais encorpado. Tá? Então já está pronto. Nossa, Angelita, muito primeiro. rápido. 1 minuto. Primeiras damas. Exato. Primeiras damas. Deixar ele todo o café passar. Quando tiver, colocar aqui. Angelita, quando ele terminar de passar, você já pode beber. Sim. E aí a gente já sente o aroma. Esse é um aroma que para muita gente é importante, porque lembra minha mãe, minha avó. Porque é o coador, né? Você já é os olhos, né? A primeira, você já vê o coador, você já remete, né? Aí vem acompanhado desse aroma, pronto, fecha o ciclo. Perfeito. Tá E ele vem exalando. Então ele é um café cítrico? Esse café ele ele tem uma boa acidez, né? E a acidez dele lembra algo como o limão siciliano. Entendi. Tá? E enquanto a gente vai conversando sobre ele, aí podemos voltar naquele que é muito interessante que ela começou a falar, que é o café do tição, ou o café do tropeiro. Delícia.
como é que você prepara? Aí a gente vai dar umas dicas ou comentar um pouquinho por que ele funciona desse jeito. Então, como eu falei, nós não preparamos como os tropeiros lá no restaurante, né? A gente não faz essa cena da brasa. Até poderia, né? Porque tem uma churrasqueira, podia pegar uma brasinha e fazer. Eu acho que até pode ser uma ideia, né? Claro. É uma experiência, né? Por que não? Muito. Por que não? Fazer essa experiência com as pessoas. Mas nós preparamos dessa forma, né? Que você fez aqui, que é coado, essa infusão, e levamos para a mesa e passamos aqui na hora para o cliente. Então, lembrando, esse é o cafezinho. C maiúsculo, porque é um método brasileiro. Então, o nosso método é o cafezinho. Não, isso aqui é uma questão de orgulho, sabe? É muito legal, porque isso é brasilidade total. Muito brasileiro. Tá? Então, a questão do café do tição, como ela comentou, o tição seria então a brasa, e que quando ela comentou, depois é legal porque o pó ele vai todo para o fundo. É que o carvão, ele nós falamos que é alcalino, né? Então, lembra, então, as coisas da vida são separadas em dois grupos, quem é ácido e quem é alcalino, né? E tanto é que quando as estações de tratamento de água, a primeira coisa que elas fazem é colocar cal, que é a tal da barrilha. Tá. Porque isso faz com que toda aquela sujeira ela vá para o fundo. Quando você faz essa mudança aí de pH, tendo alguma coisa alcalina, então todas as partículas vão para o fundo e por isso que nesse caso o café ele fica translúcido. Caramba. Que, na verdade, quando a gente fala do ibrique, que é o café turco, e eles fazem 3 fervuras, é porque na terceira fervura ele extraiu quase tudo que era possível da família da cafeína, que é amarga, e lembrando que tudo que é amargo é alcalino. E por isso que também é impressionante, é lindo de ver, porque ele fica translúcido. E por isso que é feito também com o pó bem fino. Bom, e você conhece alguma variação, algum outro método bem do interior? Então, a minha família prepara café, que eu acho assim, é um método interior, mas acabou vindo também, que tem muitas pessoas que preparam, que é você colocar o café no coador de pano e água, né? Que minha avó preparava, mas aí já no fogão a lenha, enfim. E o que eu achei curioso foi que o cafezinho, né, como você me colocou, e eu aprendi, foi aqui em São Paulo, mais precisamente Paraibuna, que tinha um café caipira, que a gente ia e tudo. E a senhora, ela fazia exatamente desse jeito aí. Mas eu não sabia que se chamava cafezinho. E eu aprendi aqui em São Paulo esse método. Que interessante, mas assim, as variações elas existem em todo lugar. Agora, como você comentou que sua família ficava no interior, então provavelmente você aprendeu a torrar o café, não? Sim, naquela bolinha, no fogão a lenha, lentamente. Aí, qual que era? Você vê a sabedoria, né? Que hoje você torra um café, máquina, né? Todo certinho. Como é que era a sabedoria, né? Como é que você sabia que o café estava no ponto? Que ele estava bom de torra? A fumaça, né? A fumaça mais clarinha, a fumaça mais branca, era o ponto que estava o café. Perfeito. Torrado com excelência pela sabedoria do pessoal do interior. Você vê que ela usou uma palavra muito legal, sabedoria, porque não é só conhecimento. É sabedoria. É sabedoria. Nossa, muito, muito bacana. Aí tem uma coisa muito interessante, comentando isso daqui. O Nordeste ele também tem algumas peculiaridades, né? Quando o pessoal torra café, e é muito, muito interessante que lá no interior, tipo, que eles chamam de sertão da Paraíba, de Pernambuco, eles torram num método que é muito similar
ao que é feito na Etiópia, ou se fazia na Etiópia, digamos assim, de forma clássica, e mesmo no Iêmen, que é o berço da cafeicultura e do preparo do café. Que lá eles fazem como se fosse num prato de barro, e que no interior do Nordeste é chamado de caco. Torramos no caco, e vai sobre o fogo. E vão mexendo com uma colher de pau até ele ficar torrado. Então é realmente a mesma coisa. Então você vê que existe uma semelhança, provavelmente foi uma troca de cultura de alguém que estava na África ou que visitou e acabou trazendo para o Brasil. E aí tem uma outra particularidade, é que o primeiro café que é servido depois da torra é chamado de café donzelo. Donzelo é ótimo. É ótimo, né? Donzelo. É muito legal. E aí o pessoal foi... É o primeiro café e aí o pessoal, esse é o donzelo, temos o donzelo aqui. Que curioso. E uma curiosidade aqui que eu lembrei. Tem uma senhora, chama Dona Irene, em Paraibuna, que ela até hoje ela serve o café caipira, né? Ela torra no fogão a lenha, ela colhe, ela torra, enfim, e ela soca no pilão. Ela soca no pilão, peneira, soca pelo menos umas 3 vezes para o café ficar fininho. No pilão. Sim, o Nordeste também é dessa forma. É no pilão. Então, é o que você tem de tecnologia típicos, né? Disponível. Tecnologia disponível. Muito legal. Inclusive, essas histórias, tanto do torrar no caco e também do donzelo, são histórias que eu aprendi com uma grande amiga, quem sabe consigamos trazer, acho que ela conhece, que é a Ana Rita Suassuna. Sim, claro. Grande, assim, pesquisadora, culinarista, que é da família Suassuna, e que tem assim, uma pesquisa muito, muito grande, muito profunda sobre essa parte cultural e da gastronomia culinária nordestina. E a gente não pode perder, né? A gente não pode deixar essas tradições, né, se perder. Não tem como, porque é tão rico, né? E se a gente pestanejar, a gente vai perder isso pelo caminho, sabe? E a gente tem que cada vez mais continuar trazendo isso, principalmente para essa geração aí que não tem contato, né? Nós ainda tivemos muito contato, né? Então a gente não pode deixar isso se perder, não. Né? E assim, tem um detalhe também que é muito importante, porque muita gente hoje que trabalha em cafeteria desconhece o preparo do cafezinho. Exatamente. Olha só. Porque eles estão tão acostumados só com a tecnologia de máquinas, métodos, e assim, despreza aquilo que é bem brasileiro, ou então que é muito comum, considerando que o que vem de fora é mais importante. Só que tem muitas coisas que, na verdade, saíram do Brasil, foram para lá e voltaram com outro nome. Exatamente. Então, a preservação da brasilidade, da cultura brasileira, ela realmente é muito importante. Falando em brasilidade, a Angelita tem um trabalho fantástico, já que voltou, né, a ser caipixaba. Comenta um pouquinho da sua famosa caranguejada. Sim. Legal. Então, acho que vamos só então voltar nas fotos aqui, porque a gente consegue também mostrar. Sim. E até uma curiosidade, né? A gente estava falando do rojão, né? Acho que também quem estava escutando falou, mas que tipo de prato? Volta um pouquinho. É o rojão, exatamente. Então, é uma carne suína, né? É carne suína, são 2 cortes, é pernil e lombo. Pernil e lombo. Então ele é moído, né, com especiarias, rolado aí agora dá para ver, né, bem a madeira. E ele fica pelo menos uns 40 minutos, ele tem 3 níveis para assar. Então ele começa no primeiro, né, vai segundo, meio e o final. Esse é o segundo, ainda tem o terceiro. Olha. Né? Então ele tem 3 níveis para chegar no ponto, pelo menos uns 40 minutos ele fica aí. 40 minutos ao total? Ao total, mais ou menos, mais ou menos 40 minutos. Que legal, que bacana.
Aí é a torta capixaba, que é famosa. Isso é um prato nosso, cultural, tradicional, patrimônio de Vitória. Não é do Espírito Santo, Certo, é de Vitória. Vitória. Que é que nós comemos na Sexta-feira Santa. Sim. Então, isso é um ritual. Na semana, né, da sexta-feira, nessa Semana Santa, a cidade fica assim, com Tomada. filas, é palmito. Aí tem um local que chama Ilha das Caeiras, que é onde nós compramos o siri catado, o siri desfiado, Sim. que é uma das bases da torta. Quilômetros de carro. Então, a cidade fica em festa para se preparar a torta. E tem uma particularidade. A gente troca tortas. Por quê? E outro detalhe. Chama torta, mas ela não vai farinha, tá? Nenhuma farinha. É uma torta de recheio. Então, tem peixe fresco, camarão. Bacalhau, né? Então, e o bacalhau entrou por conta dos portugueses. Entendi. Tá? Que foi a fusão. E palmito fresco, o siri. Então, isso é preparado em muquecas separadas. Depois você junta todas essas muquecas, muita azeitona, azeite, panela de barro. Essa camada são ovos, cebola e vai no forno. Nossa. Isso é divino. Então, cada um, assim, não necessariamente se faz com todos os ingredientes. Às vezes, eu não quero com camarão, eu não quero colocar sururu. Então, as pessoas trocam as suas tortas. Porque cada uma tem um sabor. Tem um sabor diferente. Exatamente. Tem uma forma de fazer. Que bacana. E o outro detalhe é que nós temos também, nessa mesma época, na sexta-feira, uma torta de repolho com sardinha. Por quê? Nem todas as pessoas têm condição de fazer essa torta, porque é uma torta muito cara. Sim. Então, foi criada uma torta de repolho com sardinha, azeitonas, que se assemelha à nossa torta capixaba. E que é uma delícia. Sim. Diga-se de passagem, é uma delícia. Aí, o que acontece? Há uns 4 anos atrás, eu comecei a preparar a torta aqui em São Paulo. Então, comecei vendendo 2, 3. Por quê? Primeiro que nós somos raros, né? Então, capixaba você não encontra em qualquer lugar. Então, foi difícil achar uns capixabas em São Paulo. E o paulistano não tinha costume de comer, né? Achava, torta, mas não tem farinha. Não, então foi um trabalho. E hoje, eu tenho clientes que esperam 1 ano, porque eu só faço uma vez por ano. Eu acompanho a tradição. Esse ano, por exemplo, nós vendemos 300 tortas. Nossa, Uau. caramba. Por quê? Além dos capixabas Já começando a aparecer. Os agregados. E os paulistanos aprenderam a comer e esperam 1 ano. Então, quando já chega, esse ano torta, já reserva a minha, então tá super bacana. E isso incentivou mais ainda o meu lado caipixaba. Eu falei, não, então eu tenho que começar a ter realmente alguma coisa capixaba mesmo. Aí lancei o rap do caranguejo. O que é o rap do caranguejo? Uma sexta-feira por mês eu faço caranguejo. Só que justamente qual é o que eu tenho, o que eu faço para que isso seja bacana. Eu como caranguejo, amo caranguejo e como caranguejos muito ruins. Por quê? Normalmente as pessoas congelam, né? E não fica legal. Por que eu faço uma vez por mês? Porque o meu caranguejo chega no dia e ele é preparado no dia e é servido no dia. É outra coisa, né? Aí começou a ficar famoso também, o caranguejo. Porque em São Paulo não tem esse costume também de ter, né? De comer caranguejo. Isso, é verdade. Comecei a fazer e toda sexta-feira do mês que eu faço, esgota. E aí é a noite do tac, 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 tac. Todo mundo batendo caranguejo. E assim, pessoas que nunca comeram, que não sabem comer, aprendem e vão para lá pelo ritual, pela brincadeira. Então virou assim um evento muito bacana. Que demais. Aí essa semana eu aproveitei, fui para Vitória. Eu falei, não, peraí que eu vou fazer um tráficozinho, né? Aí trouxe peixe, né? O badejo, que é o peixe que a gente faz, nossa muqueca. Camarão rosa, siri catado. Aí vim
aprumada mesmo, abastecida de produtos da nossa terra, né? Você sente muita falta, assim, mesmo aqui em mercados, aqui, de encontrar alguns ingredientes? Na realidade, assim, é diferente do que a gente chama de terroir. Tá. Né? Nós temos peixe aqui porque a gente tem litoral, né? Mas não é o mesmo sabor. Dá diferença. É o terroir. Por exemplo, aqui tem um peixe que é o porquinho. Sim. Lá nós temos o peruá. Ele é um pouco maior. É parente, eu não sei se é o mesmo. Enfim, só que aqui ele é menorzinho. Mas o sabor é outro mesmo. Você sente a diferença, entendeu? Olha. Então, quando eu vou, eu aproveito e trago a mala cheia. Agora, o caranguejo não. O caranguejo eu pego aqui, né? Ele vem de Santos, fresquinho. E um outro detalhe que é muito importante. Isso eu falo para todo mundo, que às vezes a pessoa não sabe diferenciar o macho da fêmea. Tem essa. E se eu for num lugar e me servir uma fêmea, eu devolvo. Porque, assim, eu acho que é um controle que a gente tem que ter. Porque se você serve fêmea, você perde aí a cadeia produtiva, entendeu? Que é um absurdo. E esse lugar que eu trago o caranguejo, assim, para mim é fantástico, porque não vem uma fêmea, nada, entendeu? Então, eles fazem esse controle. E eu já fui em lugares que me serviram fêmea. Tem alguma característica, assim, para quem está olhando, assim? Aqui nessa parte dele, né, aqui, como é que eu vou dizer? A parte de baixo, sim. A fêmea, ela é redonda, parece uma barriga. Exatamente uma barriguinha redonda. E o macho, ele é triangular. A parte mais do peitoral. Exatamente, assim. Aqui, bem nessa parte que tá vendo? Entre as duas poãs. Então, ele é triangular, o macho. E a fêmea, ela mesmo parece uma barriguinha, assim, redondinha. Entendeu? E eu tive no Rio agora há pouco tempo, fui num lugar que servia caranguejo, pedi, veio um caranguejo estranho, seco, assim. Eu olhei e falei, nossa, gente. Virei, era uma fêmea. Então, eu devolvi e falei, olha, vocês não deveriam aceitar aqui. De devolver, porque incentiva e acaba com a nossa cadeia de produção, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que eu prezo. Poxa. Esse é um dos princípios de ser sustentável. Exatamente. É continuidade. Sim. E a gente está vivendo esse momento muito doido. Inclusive, eu não sei se vocês souberam dos caranguejos que estavam na pista lá do aeroporto. Pois é, lá de Vitória. A coisa mais engraçada da vida. Eu achei que era até um fake, alguma coisa, mas não. Porque eles estavam na época porque lá existe um respeito pela andada, né? Eles chamam andada, então não se serve caranguejo, não tem caranguejo, você não come em lugar nenhum. E próximo ao aeroporto tem mangue. Só que nunca aconteceu isso. Eles andam, mas eles já têm. Eles foram andar pro aeroporto. Eles foram passear no aeroporto e o avião não pôde aterrissar porque os caranguejos estavam dentro da pista. Nossa! Passeando. Então foi demais, gente. Isso. Ô, Angelita, e a parte de sobremesa, hein? Você chegar lá em doce também? Não. Pior que não. Eu sou do sal. Tá. E assim, eu tenho até uma certa dificuldade de criar sobremesas, entendeu? A não ser aquelas bem básicas. Um arroz doce, uma canjica branca, aí o curau, aí desenvolvemos os churros, mas não sou muito dos doces, não. Entendi. E esse prato bem... Aqui, nossa, é como se fosse um... É uma espiga de milho. É uma polenta. Nossa, que bacana. É um frango caipira com quiabo e essa polentinha aí em formato de milho. Então, todos os pratos nossos, a gente tenta colocar o milho de alguma forma, entendeu? Não, e até você tem o milho estampado aí, Tenho, né? Tô com milho na pele. Essa é a minha paixão mesmo. Muito legal. Você pode voltar para aquela... Vamos voltar, tem uma imagem muito boa. Mais uma... Aqui, ó, os milhos, então. Esses são incríveis, né? Esse aí foi um produtor de assentamento que eu conheci agora, que teve uma feira aqui da Reforma Agrária, né? E tinham muitos, por isso que eu falei que como as pessoas estão, né, realmente
plantando. Sim. E ele tem mais de 7 tipos de semente de milho crioulo. Ele está na Pauliceia e ele me mandou de presente essas espigas. Nossa, isso é muito diferente, esse né? coloridinho aí é uma polinização. Polinização. É uma polinização. Caramba. Até no nosso episódio, né, anterior a gente comentou, né, de polinização e olha que legal, né? Isso é polinização pura. Entendeu? E ele tem um trabalho lindo. Inclusive, ele tem uma semente de teossinto. Teossinto é uma gramínea, né? Que é o que a gente fala do elo perdido aí, de como veio o milho. Ele tinha semente. Ele é um guardião. Entendeu? Então, assim, é muito legal, muito interessante o trabalho, mas tem que salientar uma coisa. O milho crioulo, ele tem, assim... ele tem que ter um espaço de plantar, né? Não é porque, assim, minha semente é crioulo, que ele é crioulo. Porque se ele estiver próximo a uma outra plantação, perto, poliniza, e se você tiver um milho com transgenia, ele se torna transgênico. Entendi. Então, existe uma briga aí de espaço, de distância, né? Uhum. De distância, porque eles... 500 metros, até 1 quilômetro ainda você tem a possibilidade dele virar transgênico. Sim, porque o pólen, ele é... Exato, o vento, sim, tudo super fácil de ser carregado. Então, quem trabalha... A semente, ela é bacana, tudo bem, mas quem tem mesmo um certificado de crioulo tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse raio de distância. Exatamente, né? Tem que ter. São cada coisa assim, que a gente às vezes nem não pensa, imagina, né? Não imagina, Exato. não para Exatamente. Pensar, né? E a questão do sabor, desculpem sim. Não. A questão das cores, tal, muda um pouco a questão de sabor, também é perceptível assim. Inclusive o vermelho, ele tem maior quantidade de ferro. Olha. Uhum. E ele muda, assim, você tem... É o sabor mesmo. Ele, inclusive, ele até um pouquinho mais, assim, você sente até um amargor, né? Na semente desse milho, no fubá dele. Olha. É um sabor de milho bem mais forte. Intenso. Mais intenso. Mas esses milhos, por exemplo, você não tem ele fresco. As pessoas normalmente deixam ele, né, ficar maduro para fazer o fubá. Então, normalmente, a gente não tem ele fresco, como tem no México. Né? Onde você vai, em qualquer esquina, você tem ele fresco. No Peru, né? Que tem um tipo de milho lá, que é o milho gigante, né? O choclo, né? Acho que é choclo a categoria. Que é aquele, que é o grande, assim, que só dá no Vale Sagrado. Exato, que você cabe ali puxar. Aí fala, quando você for pro Peru, né, por conta do ar rarefeito, você tem que fazer refeições bem leves. Aí você chega lá, tá um milho quase 1 quilo. Gigante, né? cada... Eu falei, nossa, refeição leva o tamanho do milho. E que é uma delícia, e é uma espécie que só dá lá. E essas sementes aí, elas já são mexicanas, né? Então, elas já entraram aqui no país. Interessante. Muito bom. Puxa vida. Bacana. Daria, né? Mais um outro episódio. Brinca, né? O tempo passa muito rápido, né? Mas também olha do que a gente está falando. Exato. Milho e café. Ficava aqui vai dias. Vai longe. Ficava dias aqui falando. Angelita, conta pra gente. Quem tá escutando e já ficou aí com água na boca, né? De experimentar lá o rojão, caranguejo, passar suas redes sociais e onde tá o restaurante, né? Na Vila Romana, né? Isso. A gente está ali na vila. Hoje chama Celeiro Arimbá, mas no Instagram está como Espaço Arimbá, Espaco, né? Que é sem cedilha. Espaço Arimbá. Nós estamos também com uma parte diferenciada que é para eventos. Que legal. Então, a gente já veio com a mudança, né, do outro endereço, com a intenção de ter um espaço mesmo. Não é um restaurante. No entanto, que ele não chama Restaurante Arimbá, chama Espaço Arimbá.
Então, é um lugar de convivência, de experiências. Então, a gente está fazendo esse trabalho para eventos. Eu vi, assim, parte corporativa, né? Quer fazer um Exatamente. team building, quer fazer uma experiência, assim, E bacana, sempre com esse time. resgate dessa culinária, entendeu? Com esse cardápio. Então, a gente está bem feliz com a mudança, né? Porque às vezes a mudança ela é Sim. difícil. Exato. Mas sempre, assim, ela tem um lado muito bom, né? Parece que você sofre, mas depois você fica numa felicidade. Tipo assim, teve que acontecer essa mudança para muita coisa melhorar e você abrir, né, seus horizontes. Então, eu estou muito feliz. E é sexta, sábado e domingo, né? Esse é outro detalhe. A gente não abre, como não é um restaurante, Sim. nós não abrimos todos os dias. Sexta, nós ficamos do meio-dia às 22h30. Sábado, almoço estendido até às 18h e domingo também. Que legal. Aí os feriados, né? Que Feriados. trabalhamos nos feriados. Sim. E tem um projeto, né, do Milhó também, né? Tem. Então, paralelo, a gente está trabalhando melhor agora, né? Com mais calma, mais tempo. Temos um moinho de pedra no restaurante que brevemente ele vai estar funcionando. E as pessoas vão poder levar um fubá moído na hora para casa. Nossa, que legal. E vai poder ter essa experiência também de saber o que é um moinho, né? Sim. De como se moe o milho, por que ele não tem traços de glúten, né? Porque tem isso. Um fubá, não é porque ele é fubá que ele não tem traço, porque se ele passou por um processo industrial, ele passa pela mesma máquina que é o trigo. Sim. Então, ele fica com traço. Entendi. Então, o nosso não, porque ele é de moinho de pedra. Mas passe o endereço para todo mundo poder anotar e te localizar. A gente está na rua Caio Graco, 226A. Então, é um galpãozinho com a portinha vermelha. É um celeiro mesmo, não tem errada. E eu vou esperar todo mundo lá. E você tem um telefone de contato? Tem. O nosso telefone de reserva é o 93454-9337. Tem que fazer reserva? É melhor? Mais garantido? Normalmente, nós trabalhamos com reserva nos finais de semana. Perfeito. Na sexta, ainda está mais tranquilo, que a gente nem abria para almoço. Agora nós começamos. Mas final de semana, sim, reserva. Que legal. E as pessoas também podem acompanhar, né? Pelo Instagram, né? Claro. A parte quando vai ter a caranguejada. E tudo mais, né? Sim. Fica atento aí, né? Com certeza. Né? Agora, essa época junina, a gente sempre faz alguma coisa também. É uma época que todo mundo gosta. E o milho imperando, né? Junino já pensa em milho. Então, a gente já está programando alguma coisa também para essa época. Tudo decorado. Vamos prestigiar na festa junina, Santo Antônio, São João. Isso aí. E é isso. Muito bom. Que legal isso aí. Bacana. Nosso agradecimento ao nosso patrocínio, né? Sim. Da Melita e Apoio Cultural Platina. Legal. Obrigado, Angelita. Regina, obrigada a vocês. Honra minha. Foi fantástico. E vamos tomar café, né? Vamos tomar café. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.